Conflito de demandas pode prejudicar o setor das carnes no Brasil? Vamos falar sobre isso já já com Brandalize, mas antes, vai lá no seu Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, pesquisa por Paracatu Rural e acompanha a gente por lá. Mercado Pecuário. A carne produzida no Brasil é uma das mais procuradas por outros países para importação, por uma série de fatores dos quais podemos destacar uma combinação: preço e qualidade. A proteína brasileira é uma das mais baratas do mundo e o seu custo-benefício se torna extremamente atraente quando se pensa na excelência da mercadoria que chega ao consumidor final. Isso fez com que o país se tornasse o maior exportador de boi e frango do mundo, caminhando para também assumir o posto na carne suína. Estamos recebendo aqui no seu Paracatu Rural Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, que semanalmente traz informações para a gente do mercado das carnes e também agrícola. Brandalize, diante disso que a gente acabou de citar aqui, eu vou te perguntar o seguinte: em meio a tanta demanda pela carne brasileira, em algum momento pode haver algum tipo de conflito? Por exemplo, o frango tomar o lugar do suíno e vice-versa? Olha, França, eu acho que não. Eu acho que como a gente é líder no setor da carne, geralmente o que ajuda muito é a gente ter uma presença muito forte na exportação de frangos, né? Então, o Brasil é líder mundial do frango faz muito tempo. E aí, quando a gente vende um frango para um país aí que ele normalmente importa outras proteínas animais, a chance de a gente colocar uma carne bovina junto no sistema e exportar também ela em paralelo, junto nas mesmas cargas, aí, containers aí adicionados no mesmo navio que vão para o destino, ele aumenta, né? Nós também temos evoluído bastante na exportação do suíno, né? A China também tem comprado suíno brasileiro. Os segmentos um ajuda o outro, né? Então, hoje eu acho que nem atrapalha o outro. Ele acaba só agregando, né? A carne suína, nesses últimos 5 anos aproximadamente, 6 anos, deu uma evolução muito forte. Algo que a gente acompanhou aqui, por exemplo, o trabalho da ABCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que vem trabalhando tanto na questão da qualidade da carne, os cortes, né, que foram denominados assim, como acontece no bovino, e também um trabalho de marketing muito grande internamente para que melhorasse o consumo interno, né, mostrando que é uma carne saudável, que é uma carne que pode ser substituta da bovina, por exemplo. E isso também refletiu internacionalmente, além, é claro, das negociações que foram feitas por governantes e por empresas grandes aqui com outros países para que se pudesse abrir esses mercados aí para carne suína, né, Brandalize? A carne suína, vamos dizer assim, ela acaba pegando um pouco de carona da carne bovina e na carne de frango, né? Porque nós estamos no mundo inteiro, que nem eu citei. No frango nós estamos exportando, se eu não estou enganado, eu acho que o ano passado nós exportamos para 202 países. Então, a gente avançou fortíssimo no frango. E o suíno só tem um obstáculo no mercado global, que são os locais onde que tem o domínio da religião muçulmana, né? O muçulmano não consome a carne de suíno, é uma tradição, e nós vendemos frango para eles, não tem problema nenhum. Mas o restante do global tem um espaço gigantesco, porque hoje, Franz, que nem falando em suíno, a carne suína é a carne mais consumida do mundo. Primeiro a suína, depois frango e terceiro bovino. Certamente, nos 3, 4 anos para frente, o frango vai passar o suíno. Já está chegando perto, né? Vai passar o suíno, o frango, porque o frango é mais barato, ele tem uma produção mais rápida, e o frango, em princípio, aquele que não tem problemas religiosos, ou não tem aquela preferência por exemplo, se a pessoa é um vegano, um vegetariano, mas no restante, aquele que consome proteína animal e que não é da religião muçulmana, ele consome suíno e consome frango, né? Então, por isso que o suíno ele está entrando. Mas nós temos como fator principal a China, né? A China teve um problema com a peste suína em 2018 e somente agora ela conseguindo se recuperar. Só que a China, depois de 2018 para cá, ela aumentou muito a população, né? Então, nesses 5, 6 anos, a China está com quase 250 milhões de habitantes a mais. Então,
E ela não consegue, ela está que nem um cachorro correndo até do rabo, ela não consegue produzir o suficiente para atender a demanda interna. Então, ela abriu importações gigantes de carne bovina brasileira, ela é grande importadora de frango, se tornou o maior importador de carne suína também esse ano do Brasil. Então, essas janelas externas são muito grandes. Então, só para fazer uma noção desse mercado, hoje dá para dizer assim que o mercado da carne suína é mais ou menos 120 milhões de toneladas no mundo. A China representa metade disso, praticamente 60 milhões de toneladas, e o restante é distribuído. O Brasil, até 3, 4 anos atrás, ele produzia 3 milhões e meio de toneladas de carne suína. Esse ano, provavelmente, nós vamos ter uns 4 milhões e meio de toneladas, talvez mais. Então, nós estamos evoluindo também e crescendo. Nós esperamos aí fechar o ano com mais de 1 milhão e 100 mil toneladas de exportação de carne de suíno. E a gente não exportava quase nada há pouco tempo. Então, já passamos da casa do 1 milhão de toneladas. Então, isso é importante, né? E o suíno na exportação, ele normalmente vale 20%, 30% a mais que a carne do frango, né? Então, quando você vende um frango a $2 o quilo, você vende um suíno 2,70, 2,80. Então, você pega mais. Isso para trazer para o mercado interno é mais divisas que traz para o setor. E o suíno brasileiro também teve, aquele você citou o exemplo, que hoje está bem segmentado, né? Os cortes, ele também está entrando muito no cardápio do brasileiro geral, né? Porque se a gente voltar aí 5, 10 anos atrás, quem comia suíno no Brasil? Os estados do Sul, Minas Gerais, que é tradicional, e daí pontual. Daí você pega o interior de São Paulo, alguns lugares, Rio de Janeiro usando produtos para fazer feijoada, Norte e Nordeste quase nada. Então, agora não, ele saiu das fronteiras mineiras. Hoje você vê que tem algumas coisas que se vendem em Minas, a carne de suíno na lata da banha do porco, isso já está em alguns lugares, tem no Brasil todo, depois produtos mineiros, os cortes, né, o produto defumado, o torresmo, por exemplo, um prato que já tem 2, 3 mil anos de idade, que o pessoal consome na China, que é a panceta, naquela parte da panceta, ele entrou no cardápio do brasileiro aí há menos de 5 anos que ele virou uma tradição. Então, hoje se usa a panceta, praticamente não tinha utilidade, ela era usada aí na indústria frigorífica para tirar a gordura, fazer a banha, e o restante não tinha muita utilidade, né? E agora não, a panceta tem um valor agregado, você consegue fazer um prato sofisticado, né? Você fazer hoje muitos eventos aí, você serve a panceta, bares, restaurantes como aperitivo, e se tornou um prato importante, sem falar dos tradicionais, né? O pernil, a paleta, o lombinho, a bisteca, veja quanto prato, né, que tem do suíno, que está entrando no cardápio do brasileiro. Ele tem uma grande vantagem, que normalmente um corte de suíno ele custa metade do custo de um corte de bovino. Ele custa um pouco mais que o frango, mas ele custa metade de um corte de bovino. E você consegue fazer uma bisteca, né, que é o filé do suíno, no prato do arroz com feijão, aquele prato diário, e custa menos da metade do preço de uma bisteca de um filé de boi, né? Então, ele consegue, e melhora o cardápio do brasileiro, né? Tem mais opção de alimento e está aumentando bem a demanda interna. Dá para ver que nós ficamos aí 2, 3 décadas produzindo aí perto de 3 milhões de toneladas, exportando 500, 600, 700 mil, e o consumo interno de 2 milhões e pouquinho. Agora nós estamos indo para um consumo aí perto de 3 milhões e meio de toneladas, e provavelmente em 2024 nós vamos andar com consumo perto de 4 milhões de toneladas de carne suína internamente, mais exportações. Abre um leque para o suinocultor. O suinocultor foi muito penalizado nos últimos 3 anos, né, por causa do valor, né, do suíno que não cobriu os custos. Agora, com preços de insumos, ração, milho, farelo de soja mais competitivos aí para o suinocultor, voltou a ser um negócio importante, né? A suinocultura voltou a ser importante e automaticamente o produtor conseguindo ter escala, produzindo bem, ele consegue colocar um suíno de alta qualidade, uma carne saudável, e uma das carnes, vamos dizer assim, que eu considero hoje o suíno brasileiro, é exemplo do frango brasileiro, da carne. Nós temos a melhor carne do mundo e a mais barata, em resumo. É isso, e o suíno está dentro disso. E é por isso que está no cardápio do dia a dia do consumidor brasileiro. Eu não vou citar eu como exemplo, porque eu sou do Sul, nós temos uma tradição de consumir mais suíno, mais derivados do suíno,
eu crio suíno para o meu consumo na minha propriedade, então eu sou muito fã do suíno, porque a minha família mexe com suíno desde a época dos meus tataravôs lá da Itália. 500 anos tem a história da nossa família que mexe com suíno. Então eu sou um fã do suíno. Hoje eu não tenho a suinocultura, já tive suinocultura de escala semi-industrial, né, que eu produzia para um frigorífico ali da nossa região, e em função de que a nossa propriedade ela não é grande, não tem escala para conseguir, e exige ter escala e profissionalismo, a gente acabou ficando agora mais no artesanal, só para consumo, e para ter alguns animais ali para vender para os vizinhos, e a gente sempre tem algumas criadeiras, mas agora mais como uma brincadeira, efetivamente, mas considero o nosso suíno Brasil aí um troço fantástico, e o Brasil não é o maior exportador mundial ainda, os Estados Unidos dominam esse mercado, mas eu acho que não vai levar mais que 3 anos para nós sermos o maior também no suíno. Bom, é um comentário que eu preciso fazer que com relação à renda do brasileiro, esse ano foi um pouquinho mais apertada. E muitos, por exemplo, saíram do feijão carioca pelo fato que deu um avanço no preço em um determinado período. Depois o preto aumentou, mas naquele intervalo, nós aqui temos o costume de comer muito o feijão carioca, puro, né? Então aquele feijão no caldo. E quando passa para o feijão preto, a gente acaba tendo o costume de acrescentar algo ao feijão preto. Por exemplo, um pedaço ali de carne de porco, que dá uma mistura muito gostosa ali naquele feijão. Então, acaba que enriquece mais o prato, fica um prato mais saboroso, mais barato também, e aí acaba que alimenta os dois mercados, né? Do feijão preto e do suíno também. Exatamente, muita gente tem a tradição de usar o feijão preto para fazer a feijoada, né? Que daí vai a costelinha de porco, daí vai o paio, calabresa, e aí se coloca um festival de suíno, né? E daí tem aquele tradicional do rabinho, orelha, e fica fantástico. Mas eu também, um dos meus hobbies é cozinhar quando eu tenho tempo. Eu, quando faço feijão carioca, eu também coloco os derivados suínos lá dentro, bacon, eu coloco tudo, não deixo o feijão sozinho, coitadinho, eu coloco mais os parceiros dele lá para ficar animado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7 na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos então refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados, a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem? Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.